Olá, tudo bom? Hoje é a nossa quarta aula, Estrutura e Funcionamento de Ensino da Educação Básica. E nós vamos falar hoje sobre a Constituição, né? A Constituição Federal está aqui. Todos nós devemos ter uma aí na nossa casa, né? Que é a nossa legislação, é a lei máxima do país. E nós vamos falar sobre o capítulo, na realidade, pelo material de vocês, é o título 8º, né? Da Ordem Social, capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1, que fala sobre educação, tá certo? Então, falar de Constituição Federal é a gente colocar alguma coisa sobre a importância da Constituição, né? A nível federal, nacional, né? Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, né? E desde então inúmeras alterações ocorreram, né? Desde então, na questão legislativa, súmulas, emendas constitucionais, muita coisa foi alterada e que impactaram, na realidade, diretamente na interpretação da integração e das normas de ordenamento jurídico brasileiro, né? Tem 32 anos, a Constituição, conhecida como a Constituição Cidadã, é o marco, né, dos direitos e deveres de todos os cidadãos brasileiros, porque garante, né, legalmente, né, a liberdade civil e direito do Estado. É a lei máxima de um país, porque traça todos os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Tá? Então, a Constituição eu já apresentei para vocês, todos nós devemos ter na nossa casa uma Constituição, né? A LDB também, que é direito nosso, eu acho que todas as pessoas que trabalham com educação devem ter em casa a Constituição Federal e a LDB, tá certo? Não é só o professor que tem que ter, não. Todos que trabalham dentro da educação têm que ter esses dois marcos dentro da nossa própria casa, tá certo? É a nossa quarta aula, nós vamos falar sobre a educação, vamos falar sobre o artigo 205, que na Constituição está escrito que é direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida iniciativa com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, é o primeiro artigo da educação, o artigo 205. Vamos comentar na aula, fazer exercício na aula, que a gente está trabalhando assim. O artigo 206, que fala do ensino, que será administrado com base nos seguintes princípios. Existem 7 princípios, né? Vocês precisam ler para vocês entenderem, para poder responder a avaliação de vocês. O artigo 207 também fala sobre as universidades, que gozam de toda a autonomia, né? Didático-científica, administrativa, da gestão financeira e patrimonial e obedecerá aos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, aqui ele fala de toda a questão das universidades. Tá? O artigo 208, ele diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante as garantias, que nós temos aí os artigos até o 8º, falando sobre essas garantias, e também os incisos que falam sobre o acesso do ensino obrigatório, né, e gratuito, que é direito público e subjetivo, todo mundo sabe, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidades das autoridades competentes. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazeres a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência e a escola. Aí tem a emenda, né, constitucional de 1996,
que está na Constituição aqui, na Constituição ela fala abertamente sobre isso, o que vem a ser, né? Todas essas emendas, direcionada, destacada, explica bem direitinho. Então, assim, eu coloquei um vídeo para vocês. A Constituição, quando se fala em Constituição, nós precisamos ler, estar diante desse trabalho. Precisamos entender e saber, não é decorar, é compreender esses artigos, porque eles são muito usados dentro da secretaria, porque o profissional de secretaria, o secretário, ele tem que saber o direito dele, o dever, né? E também de quem ele assiste. E dentro da Constituição está todos os direitos e deveres do cidadão brasileiro, todos. E não ia deixar de falar da educação. Então, assim, o artigo 205, que são os mais importantes, 205, 207, 208, né? E são esses que a escola trabalha com mais eficácia, tá bom? Então, coloquei um vídeo sobre a Constituição, preste bem atenção. Toda vez que tiver dúvida, procurem, assistam o filme, é importante que vocês tenham esse conhecimento, tá bom? Vamos ficar por aqui hoje. É a nossa quarta aula, ainda tem uma aula para frente, tá bom? E um grande beijo para vocês e até a próxima, tá bom? Leiam, prestem bem atenção, assistam o vídeo, né, que eu coloquei lá para vocês. Leiam mesmo, se apropiem, para que a gente, na sala de aula, a gente possa estar discutindo essas questões aí sobre educação, tá bom? Um beijo grande. Tchau.